queridos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom para tudo e para todos, hein? Que Deus abençoe, está começando mais um The Revolution Podcasts. Estamos com uma convidada especial, sim ou não, Luiz? Com certeza, minha amiga de muito tempo, de alguns anos aí, ela mais conhecida como Natal. Natal. E Então é eu Natal. imaginava assim, cara, que o Natal... Por que Natal? Eu imaginava que Natal era por causa de alguma coisa que aconteceu no Natal, mas depois que eu fui entender que era o nome dela mesmo, era o sobrenome dela. Mas ela chama Stephanie Natal, ela batizada há 15 anos, hoje atualmente está na Igreja Lagoinha da Savassi, formada na Escola de Sexualidade e Aconselhamentos na Missão Avalanche. É isso mesmo, Natal? É isso mesmo, boa noite, gente. Já fui apresentada, né? Os meninos apresentaram muito bem. Para a glória de Deus, né? Eu estou hoje, né, formada desde 2017 na Escola de Missão, Sexualidade e Aconselhamento, né? Na Avalanche Missão Urbana, lá de Vitória, aonde reside muita gente boa, da onde vem muita gente boa. E quem passou por essas escolas sabe como faz toda a diferença, né? E que bom que nós estamos aí, tá bom? Com certeza. Mas hoje com esse tema, Natal eu tenho, é porque a gente não liga muito não, é porque eu tenho mais intimidade, mas é Stephanie. Mas quando eu chamar de Natal não preocupa não, é porque é costume. Mas com esse tema, hoje, o mundo ele tá muito virado, né? Hoje, as liberdades que as pessoas pedem hoje e grita por bandeiras, né? Dentro da igreja, hoje, como acolher esse tipo de pessoas, essas pessoas que escolhem, porque na verdade isso é uma escolha da pessoa, né? Todo mundo já pensa assim, eu nasci gay. Não, pra mim, até onde eu sei, não. Ela a partir do momento que ela escolhe essa opção, porque isso é uma opção dela, porque ela nasce ou homem ou mulher, mas assim, a partir desse momento é uma opção dela. Como tratar dessas pessoas, como acolher, como receber, porque hoje ainda, para nós dentro da igreja, é muito difícil pra gente receber esse tipo de pessoa, porque, entre aspas, aceitar esse tipo de pessoas, né? Por causa da conduta da própria pessoa. Mas sabendo que a gente tem que amar todo mundo, a gente tem que amar essas pessoas, como Cristo nos ensina a amar esse tipo de pessoas, né? Eu falo esse tipo de pessoa, gente, não leva como pejorativo, mas por causa dessa própria escolha dela, né? Sim, entendo. Luiz, eu queria abrir nosso diálogo com um texto, não sei se vocês conhecem, de um autor que chama Eugênio Peterson, ou Peterson, né? Eugênio Peterson. Sim, ele fala o seguinte, num livro dele que fala Diálogo de Sabedoria. Fala assim, olha, não, você não precisa gostar dos mesmos hinos. Sim, você precisa cantá-los, sim. Espero que mais ou menos no mesmo tom, no mesmo ritmo que os demais. Esse é um excelente exercício de humildade. Então, às vezes a gente não gosta muito das mesmas coisas, né? Das mesmas falas, dos mesmos gostos, né? E eu venho trazer como sinal mesmo, né? Eu que vim do contexto aí que não é LGBTQIA+, mas tem muitos amigos que são, e amigos mesmo, sabe? De caminhar. E para mim, a minha experiência foi o seguinte, uma das minhas melhores amigas chegaram e falaram assim, olha, Natal, eu vou dormir na sua casa hoje, porque minha mãe descobriu que eu sou gay. Falei, nossa! E aí eu falei, e agora? Foi dormir na minha cama, foi dormir no meu quarto. E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Mandei mensagem para minha líder. E minha líder falou o seguinte, coloca um cinto, e vira seu corpo para a parede, como se fosse assim, uma doença ou algo que eu tinha que evitar, que ela ia me agarrar, e nada aconteceu. Porque primeiro a gente tem um respeito, relacionamento com uma amiga. E eu falei com minha mãe no outro dia seguinte, olha, ela tá aqui em casa por causa disso, disso e disso.
e a gente vai abraçá-la. Daí começou tudo. Mas, voltando só isso que você tá falando, eu acho que fica dentro dessa rodoma que eu te falei agora, dessa bola, essa pergunta, porque muitas das vezes a gente não sabe lidar com esse tipo de problema ou esse tipo de escolha da pessoa e a gente acaba pré-julgando as pessoas e não acolhendo, trazendo elas pra Deus de verdade, sabe? Porque você fala assim, não, você vai pro inferno. Claro, se a pessoa continuar praticando e não aceitar Jesus, ela vai pro inferno, porque é uma prática que ela tá escolhendo fazer. Só que o nosso papel aqui na Terra, eu entendo que não é julgar, entende? É acolher e mostrar pra ela o caminho. Agora, se ela vai fazer a escolha certa ou errada, aí é com ela, não é com a gente. Você concorda com isso? Então, aí a gente eu queria trazer um conhecimento para vocês que está assistindo e para a gente estar trocando uma ideia. Primeiramente, do pressuposto, a gente precisa entender. A homossexualidade, ela não é um crime. Sim. Né? A quem nós estamos falando é um direito. Só que, ao mesmo tempo, não é um crime como se fosse uma pedofilia. A homoafetividade é um direito se a pessoa quiser viver. Para quem eu estou dizendo isso? Qual o público que eu quero alcançar? Se for alguém cristão, o que a gente pode fazer? A partir daí, a gente vai trazer à luz da palavra. E o que a palavra de Deus fala? Né? Alguém pode abrir aí? Sim. Fala em 2 Coríntios 6:9. 2 Coríntios 6:9? Primeira, desculpa. 1 Coríntios 6:9. 1 Coríntios 6:9 está escrito assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É isso mesmo. O que está dizendo aqui? Um grupo específico de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E ali tem os meninos homoafetivos, as meninas homoafetivas. Mas nós precisamos entender que pecado é pecado, independente de qual seja. Só que hoje, como igreja, a gente tem colocado os homossexuais, os homoafetivos, em destaque. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu vivenciei isso, até em mim mesmo, como primeira pessoa, sendo hétera. Sim. Se eu estou com meu namorado, tenho uma relação com ele sexual, tá tudo ok. É normal. É o que a gente estava conversando antes, eu e o Luiz. Então, se eu vejo um rapaz homoafetivo e vejo ele cruzando uma perna, aquilo ali já é um escândalo. E a palavra de Deus já é muito clara naquilo que a gente diz. Todos estão na mesma linha de raciocínio. Sim. O adúltero, o homossexual, o perverso, o ladrão, é a mesma coisa. Sim. Só que nós, como seres humanos, alguns a gente não tolera. Sim. E foi a fala do Eugênio Peterson, não precisa ser tem o mesmo ritmo, nem o mesmo tom. A gente precisa ter o exercício de humildade. Para mim, por exemplo, foi muito difícil. Que vim criada no lar evangélico, no lar cristão, numa cultura evangélica, eu entender que eu não sou nem menos nem mais de um homoafetivo. Sim. E isso na convivência eu levei pau por anos e anos e anos. Hoje, para a glória de Deus, eu transito com os meninos há 12 anos, no meio da bandeira LGBTQIA+. Tive uma célula de 3 anos só de travestis. Então, assim, caminhar com eles, olhar para eles e falar assim, não, eles também são dignos da misericórdia de Deus, assim como eu sou, foi um desafio. Mas hoje é uma realidade na minha vida. Graças a Deus por isso, e apesar de mim. Sim. Falando, assim, aprofundando um pouco neste assunto, nós temos que entender que, e falando também para vocês, só explicando por que eu estou de máscara. Eu estive com uma multidão agora, várias pessoas. Então, para evitar um
uma possível contaminação da Covid-19, estou de máscara. Ok, pessoal? Mas se não estivesse com todas as pessoas, eu estaria sem máscara. Dando prosseguimento à minha fala. O nosso contexto histórico, e eu não falo só da atualidade, eu contemplo a minha fala em todos os âmbitos e começo de uma forma histórica. A nossa sociedade, ela enquadrou o ser humano dentro de vários princípios. Mas veja bem, quando voltamos a 3.500 anos atrás ou 2.600 anos atrás, nós pegamos o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é talvez um dos códigos que mais o povo usa sem ter uma noção. O Código de Hammurabi diz olho por olho, dente por dente. Só que esse código ele não ficou restrito a Hammurabi e o seu povo. Ele espalhou no meio da sociedade antiga, no mundo antigo, vamos dizer assim. E esse código foi desvendado ou ele foi minuciosamente espalhado como pequenos pontos dentro de uma sociedade. Veja bem, quando nós pegamos os padrões sociais, Israel, gregos, egípcios, quando pegamos palestinos de uma forma geral, que era o primeiro mundo, vamos dizer assim, na nossa concepção, esse mundo começou a restringir povos, religiões, etnias, e depois disso, algo muito maçante aconteceu com a sociedade. O que nós vemos é escravos, o que nós vemos são rejeições de escolhas de popularidade. Pessoas de alguma nação faziam um tipo de escolha por deuses, alguma coisa, e isso foi sendo tirado deles como algo que ia contra um tipo de fé, de regime, de reinado, de ideias, e nisso começou a escravizar. Passamos desse tempo e na era intermedial, ou na era que transcende o conhecimento que no primeiro século, estou falando antes de Cristo, agora depois de Cristo, Cristo ele faz uma abertura de abismo em que fica incompreensível para todos nós. Nós falamos que somos ocidentais e temos a nossa base social e de crença cultural cristã. Mas a base cristã tem a base que é judaica, hebraica, israelita. A base israelita tem sua base palestina, e a Palestina tem todo esse contexto que vem de Hammurabi e os códigos que se faziam naquela época. Quando Jesus vem quebrando todos os paradigmas, ele cura no sábado, ele toca no esquife, que no caso ali é o caixão. Jesus vem quebrando alguns paradigmas, só que a formação social, a formação de cultura ainda continua a mesma. É Jesus tentando mostrar o outro lado da moeda, mas ainda continuamos com a coroa. Ele querendo mostrar a cara, e a gente queria ficar com a coroa. Séculos se passaram, vieram revoluções, vieram grandes mudanças, chegamos no nosso contexto. Quando olhamos para o nosso contexto, uma análise assim, prática bíblica, nós vemos que a homossexualidade que nós vemos hoje, ela não é o perigo que nós implementamos como uma ideia. O que é a homossexualidade? Se você olhar para um homossexual, desculpa falar, para o grupo LGBTQIA+, você vai ver pessoas que são felizes. E que tipo de felicidade, Elias? Uma felicidade por pensar diferente. São alegres. Mas essas mesmas pessoas não tentam nos forçar a uma ideia maçante de códigos de Hammurabi. Na verdade, eles querem um direito de poder viver em sociedade. Eu, como cidadão, conhecedor de cultura histórica, não posso chegar para ele e falar assim, você não pode viver. Na verdade, eu tenho que deixá-lo viver, porque é a vida dele. O que eu preciso é entender como ele quer viver e mostrá-lo o caminho. Eu não o obrigo a seguir o caminho, mas eu lhe dou o direito de viver
e entender que o fim chega para todos. Mas antes do fim, as suas decisões te levarão para o fim desejado. Qual é o fim desejado? Dada essa pequena dissertação sobre o que eu pensei das questões dos códigos, eu te pergunto, quanto o conservadorismo, quanto, podemos dizer, as investidas de culturas ferem o grupo LGBTQIA+. Porque é fácil chegar e falar assim, eles fazem, mas eu estou pondo todos em um pacote. É como dizer, os negros, os brancos dizendo, os negros querem direitos assim, assim, assado, eles estão fazendo isso e aquilo assado. Mas eles estão colocando os ativistas juntos com aqueles que só querem o direito de viver. Agora, quanto tem sido maçante esse conservadorismo errado? Eu estou falando o seguinte, a arrogância de muitos em dizer assim, não pode existir o homossexualismo. Quanto isso tem sido maçante? Porque, desculpa falar assim, eu ainda não sentei numa roda para os escutar. E isso é um erro do cristão. Porque eu escuto qualquer coisa, mas eu não tenho a coragem de sentar e falar com ele assim, o que você mais precisa? Fale, porque eu sou todos ouvidos. Eu acho que esse é o meu erro como cristão. Porque se eu não os escuto, eu tenho que lidar depois com os meus erros sendo acusatórios à minha forma de viver. Porque eu fecho a porta e não deixo ninguém viver. Então, Stephanie Natal, qual é a necessidade que você mais vê durante esse tempo que você trabalha com as pessoas que são LGBTQIA+. Sim. Primeiro eu queria trazer outro texto bíblico falando o seguinte, Salmo 103:10. É importante a gente sempre trazer à luz da palavra e é o que eu vivo, né? Todos os dias, tento pelo menos, é um exercício, né, que eu faço todos os dias. E aí o Elias lê para nós aí. 103:10. 103:10. Leiamos. Na minha Bíblia está assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. É isso. Então, a minha base hoje, Sim, né, de convívio, né, com a bandeira LGBTQIA+, cada dia entra uma única sigla nova. Mas tá tudo ok, mas a gente entende o que é, né? Sim. Então, a minha base é pedir para Deus não me castigar, né? O salmista estava falando, pelos meus pecados, e nem nos trate como merecemos. Entender o ponto de partida que ninguém merece nada a não ser através de Cristo já é o principal. Se hoje eu posso sentar à mesa com eles, ouvir, ter a empatia e caminhar junto, é porque eu entendo que eu não mereço da mesma forma que eles não merecem, senão qualquer um de nós. Então, hoje, por exemplo, o meu convívio, né? Inclusive agora, eu estou recebendo 2 mensagens de 2 meninas que se consideram bi. Exatamente agora. Então, a minha caminhada com o público LGBT, QIA+, é o seguinte, eu olho para eles como Cristo olharia, caminho com eles até que, e esse até que eu não acredito que seja que Deus vai transformar eles em heteronormativos. Eu acredito que Deus faz o seguinte, ele pega um caído, né, o homem caído, que não merece e que faz ele merecer através de Cristo. A palavra de Deus, eu posso ser até um pouco mais... a palavra certa seria um pouco mais esclarecedora. Eu não vi ainda escrito nenhum versículo, se alguém estiver vendo aí, que fale, olha, bem-aventurado aqueles que são héteros. Não. Não está escrito isso.
E a palavra de Deus não afirma isso. Então, a gente viveu muito dentro das igrejas, do contexto evangélico, que nós, héteros, somos as melhores partes da vida. E eu, como hétero, eu falo assim, o público mais difícil de lidar, e formado em sexualidade e aconselhamento também, eu acho que o público mais difícil de lidar é o público heteronormativo, nem é os homos. Por quê? Os homos é aquilo ali. Fala assim, a vida já está daquele jeito, mesmo eu sei o que eu sou. Mas nós, héteros, somos muito mais enrutidos, né? Então, assim, acaba que eu tô tendo relação com o meu namorado, o pastor tá sabendo, a liderança tá sabendo, mas ninguém fala nada, porque é homem e mulher. Porque é normal, né, Luiz? Então, assim, qual que é a minha caminhada hoje com eles ou elas? É até que Cristo seja formado, o apóstolo Paulo falava isso, né? Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado dentro de vocês. Então, aconteceu um fato comigo muito engraçado, mas ao mesmo tempo, na época, era desesperador. Uma das minhas amigas, mulher trans, né? Eu conheci ela num episódio muito também interessante. Ela queria entrar num reality show, e uma pessoa me indicou para gravar o vídeo dela. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou gravar um vídeo apoiando, né? E aí surgiu uma amizade muito forte. E ela falou assim, olha, eu quero que você seja minha testemunha de troca de nome. Aí eu falei, ixi, deu ruim. Porque minha conduta cristã, você testemunha de troca de nome, e eu fui até o final. Orei, pedi direção a Deus, enfim, mandei mensagem para algumas pessoas que eu considero como referência na questão cristã e também na questão da sexualidade. O Natal seja guiado por Deus. Eu fui até o final. Quando eu cheguei até o final, na hora que estava para fechar, o juiz troca de nome, ela falou assim, olha, eu só estava aqui para provar se você me ama de verdade, apesar de que eu não quero trocar meu nome. Uau. Então, assim, para mim foi um marco da minha vida até hoje, assim, continua sendo. Ela não trocou de nome, ela não mudou. Na verdade, ela não trocou de nome, mas continua trabalhando como mulher trans, enfim. Porém, ela não trocou de nome porque ela sabe que aquilo é errado. Mas ela estava me testando o meu amor por ela, independente do que seja. Isso aí já foi vários E por casos. isso que eu perguntei, sabe? A primeira pergunta que eu te fiz, porque o mundo gospel, evangélico, cristão, qual seja a nomenclatura que a gente queira dar, a gente tem esse meio difícil de entender ou de aceitar algumas coisas, sabe? E eu acho que por essa falta da igreja em si, o ativismo entrou. E o ativismo entrando no meio, aí levanta essa bandeira que tá aí. A mesma coisa eu vou te falar no sentido do feminismo, por exemplo. Que aí você levanta uma bandeira e você compra uma briga que na verdade não era para ser comprada dessa forma. E acaba que vira uma briga de uma forma que não precisava, de coisas que acontecem hoje, e o pessoal fala que eu tô lutando pelo meu direito, mas não, é uma luta que não deveria ser lutada dessa forma, você tá entendendo? Eu vou tentar explicar melhor, quer ver? É de uma forma assim, quando você, vamos colocar os negros, quando você vai lutar pelo direito do negro, e eu sou negro, você não precisa andar no meio da rua pelado e falar assim que você tá lutando pelo direito dos negros. Você tá entendendo? Você não precisa andar com, igual tem alguns feministas, você coloca toda menstruada e você andando derramando um sangue no meio da rua pra falar que tá lutando pelo direito. Então tem coisas que a bandeira LGBT faz hoje que não necessariamente é lutar pelo direito, você tá entendendo? Por quê? Porque entrou ativismo, e quando entra o ativismo, você tira o direito que, na verdade, como pessoa de escolha dela, porque seria uma escolha dela, e quem sou eu para escolher, eu falar da escolha dela, e abre esse espaço, porque era o espaço que a igreja deveria ter, de acompanhar aquela pessoa, de levar ela para o caminho de Deus, e cara, quem vai fazer a diferença é Deus. Se tem o Espírito Santo mostrar para ela, olha, você tá errado nisso, você tem que andar dessa forma, você tem que caminhar, é o Espírito Santo, não é eu que tenho que chegar e falar assim, ô Elias, você que é hétero, não, é o Espírito Santo mandando falar, não, ele automaticamente vai falar com você, não precisa de mim para poder falar, você tá entendendo?
Vocês têm essa visão igual eu tenho também? Sim, sim. Eu costumo falar, eu uso essa ilustração para todos os casos que eu acompanho, assim. Vocês já viram aquela profissão do maquiador do defunto? Não. Sim, eu já vi. Eu não. A pessoa, ela maqueia o cadáver. Se eu maquiar o cadáver, vai ter vida? Não vai ter vida. Ok. Então ali eu estou trabalhando só com apenas a aparência. Então o evangelho, ele não lidar com a aparência. O evangelho não vai além. Então eu não me preocupo. Se me chamarem, Natal, e aí? Fui cobrada há muitos anos, e aí? Você está com a célula de 3 anos, com o travesti, nenhum cortou o cabelo, nenhum tirou o silicone, nenhum fez isso, fez aquilo. Eu falo, olha, para mim, mais vale ele ter aceitado Jesus de fato. E aí o próprio Espírito Santo que convence, faz a parte dele. O evangelho, ele não é superficial. Eu não quero saber se um rapaz vai falar grosso. Eu não quero saber se uma menina vai vestir vestido, vai colocar um salto alto. Isso para mim só é sinais, comportamentos, coisas que qualquer um pode fazer. Mas o evangelho, ele vai além das aparências. Então, se hoje o Luiz ou Elias, vocês têm coragem de caminhar com o cara todo afeminado, virando a mão, fazendo várias coisas, até que Cristo seja formado dentro dele, é um trampo, gente. 12 anos que eu estou nessa área. Eu já vi cada coisa que você nem acredita. Mas com esse trabalho que o Espírito Santo faz que nós caminhamos. No começo eu tinha uma crise existencial. Existencial. Isso aí, porque o português, pra mim, o português e o francês mistura tudo, aí já viu, né? Tá estudando francês, Pardon. Mas, assim, nisso tudo, a gente acaba pegando esse processo e a gente desiste no meio do caminho. Só que o evangelho, ele não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu do Luiz. Então, eu acho que é interessante a gente entender que esse público não é bicho de 7 cabeças, gente. É como se fosse a gente mesmo. A gente olhar para o espelho e falar assim, olha, nós somos semelhantes. Eu louvo a Deus pela minha comunidade de fé. A minha comunidade de fé, ela tem um trabalho voltado apenas, né, para a galera LGBTQIA+. Sim. Então, assim, nós podemos hoje, sempre a gente pode juntos somar essas ideias, né? A gente pegar a bandeira LGBTQIA+, a gente pode pegar essas pessoas que acabam passando. Eu não gosto de separar de verdade, por isso que até às vezes eu paro e falo, até para me citar a bandeira já é difícil, porque para mim é todo mundo igual. Porque eu entendi, como o Salmo 113, 10 fala, né, que nenhum de nós merecemos. Sim. Se não for através da graça, nenhum de nós, o hétero, o gay, o bi... Se a gente sair hoje com essa mentalidade de, poxa vida, dá para me sentar do lado de alguém que é gay na minha igreja, ouvir a mesma palavra, o meu pastor falar as mesmas coisas e eles serem acessíveis pelo evangelho. Mas essa não é a nossa realidade ainda como igreja, infelizmente. Então, imagina na sociedade. Essa semana eu recebi uma ligação, essa semana não, então uns 15 dias. Recebi uma ligação de um rapaz que é enfermeiro. E nessa ligação ele recebeu, né, da patroa dele agressão física. Que isso? Pelo fato dele ser gay. E ele me ligou como referência, uma pessoa cristã, né? O que eu faço, Natal? Quais são os meus direitos? Porque você já trabalha. E fora isso, o que eu posso fazer? Eu orientei ele. Então, assim, não é uma coisa simples. Por que hoje, que eu fui bastante criticada a respeito disso, porque hoje eu caminho com eles? Porque eu sei a dor da sociedade, da igreja. A gente, como igreja, a gente tem a missão de mudar. Porque nós também somos sociedade. Mas eu, como sociedade, o que eu estou fazendo para mudar a história desse povo, sabe? Então, a minha caminhada hoje é árdua.
mas graças a Deus que eu não estou sozinha. A minha comunidade de fé abraça, né? A gente senta assim, a gente ouve o mesmo evangelho para todos, pro preto, pro branco, pro pobre, pro hétero, pro homo, todo mundo juntos, ouvindo o evangelho, porque o evangelho, ele dá conta dos nossos problemas, né? Sim. E isso é tão interessante porque a gente aprende e a gente cresce. E eu acho que os cristãos, eles devem aprender isso, sabe? A nossa comunidade como um todo, a gente tem que aprender a lidar com esses dilemas, porque isso é só uma pontinha do iceberg que vem. E se a gente não aprender a lidar com esse tipo de coisa, vem aquilo que eu falei, o ativismo toma conta e em vez de você cuidar de uma outra coisa, você vai ter que cuidar de uma coisa muito maior e muito mais profunda do que só aquilo. Mas continuando aqui mais pra frente, vamos pensar. Além disso, desses livros todos aí que você até trouxe aí, você não comentou nenhum deles, o que tem de interessante nessa área, como experiência que você já teve, que você poderia passar para os nossos telespectadores que estão nos vendo, que, tipo assim, que você passou e que você cresceu, além dessas que você já contou, né, de outras experiências maiores que você já teve, que você já passou? Sim, é a primeira coisa que eu falo bastante, né, nós falamos de ativismo, né? Então, quando a gente fala de ativismo, eu acho que uma das coisas, qualquer tipo de ativismo, eu não sou a favor. Uhum. Em qualquer tipo, em qualquer esfera, eu não sou a favor. Até mesmo o ativismo evangélico, Sim. eu não sou a favor. Porque eu acredito muito nisso aqui, ó. Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Exatamente. Então, assim, quando eu vou dizer não? Porque, assim, a gente ama, né? A gente ama, mas, como nós dizemos antes, o nosso princípio não pode ser mudado e nem trocado. É por isso que eu tô te perguntando, que até dentro disso mesmo, que qual que é o limite nosso também, como cristão? Porque, beleza, vamos abraçar o grupo, vamos abraçar todo mundo, mas até onde aceitar algumas coisas e até onde não aceitar algumas coisas. Vou te dar exemplos. Chegou um casal de homossexuais da igreja, e aí eles começam a frequentar a igreja, começam a frequentar tipo, uma igreja que tem célula, e a gente começa a acolher aquelas pessoas. Mas até onde a gente consegue caminhar no sentido assim de esperar o Espírito Santo trabalhar, porque é aquilo que você falou. Se o evangelho não cansou, como que a gente não cansa também de esperar? Porque muitas das vezes você também não vai aceitar, por exemplo, é aquilo que eu falei do ativismo, por exemplo. O ativismo hoje faz um homossexual entrar dentro da igreja e ficar beijando na frente do pastor pra ver o que eles vão fazer. Vocês vão expulsar os pessoal dentro da igreja. Você tá entendendo? Então, assim, até que ponto? Qual que é o limite? Sim. Eu, como tenho algumas experiências, de verdade, eu nunca vi o ativista beijar na boca de outro dentro da igreja. E aqui eu posso pegar um monte de vídeo e te mostrar, mas... Eu, assim, vídeo... Não, mas não é montagem, Natal. Não, mas eu nunca vi. Ah, tá. Assim, Sim. eu como experiência, pelo menos os ativistas que eu conheço, eles não fazem isso. Né? Pelo menos os que eu conheço são pelo menos inteligentes. Mais inteligente, né? Né? Eu acho que para você ser ativista, primeiro tem que ter até uma postura. Sim. Então, os que eu conheço, eles não farão e nunca vão fazer isso. Sim. Porque eles sabem aonde que eles podem chegar. Primeiro que eles conhecem a minha questão do direito religioso também. Então, eu sei que eles não vão fazer isso. E, segundo, né, até onde, né? Começaram a frequentar a igreja, tá, ok. O evangelho está sendo pregado, ok. Só que aí tem um porém. Para quem que eu estou dizendo isso? Para alguém que quer, como qualquer outro pecado, ter a transformação, não tem a ver com sexualidade, tá? Mas a transformação de caminhar no evangelho. Mudança de vida. Mudança de vida, conversão. Sim. Aí sim eu posso entrar com a verdade que liberta. Por exemplo, uma das minhas líderes, eu não vou citar o nome dela, mas ela é homoafetiva e famosa. Só que ela se abdicou das suas práticas
de homoafetividade. Então, o que ela faz? Ela pastoreia a gente como normalmente, só que quando eu saio com ela, por exemplo, ela não vai ficar com uma outra mulher, porque ela entendeu que o amor a Cristo é maior do que os seus desejos. Isso precisa ser enfatizado dentro das igrejas. Não é porque a pessoa tem um desejo que ela vai praticar. Uhum. Então, quando dizer não, quando dizer sim? Eu tive um exemplo, por exemplo, um amigo meu, ele é cristão. Aí teve um dia que eu peguei ele numa cena não tão legal, com outro homem. E aí eu falei, e agora? Lascou. Porque assim, é meu amigo. Aí eu tive que entrar com a verdade. Esperei o outro rapaz ir embora, cheguei perto dele e falei, olha, eu te vi fazendo isso, isso e isso. Eu estava de longe, mas eu te vi. E eu não concordo com essa postura. É isso que eu acredito. Mas para você chegar e falar isso para uma pessoa, primeiramente você tem que saber que tipo de relacionamento que ela tem, que você tem com ela. Uhum. A sua liberdade. A sua liberdade. A sua liberdade que você tem com ela. Porque uma coisa que eu aprendi há muitos anos, caminhando com LGBTs ou pessoas ou gente, Sim. que primeiro eu ganho, antes de ganhar o ouvido, eu ganho o coração dela. Verdade. Então, por que hoje eu tenho uma propriedade de tranquilamente falar sobre a homoafetividade, mesmo não ter vivido? E as minhas, no começo, falavam assim comigo, você nunca viveu, então você não tem Não tem propriedade para falar. Hoje não. Ela já falou o contrário, Natal. E aí? O que eu faço? Porque hoje ela já não me vê como uma pessoa que irá julgar no sentido de acusação. Uhum. Porque se hoje eu julgo, tem que ser um julgo de não trazer julgo. Sim, entendo. Mas, Stephanie, é possível, essa é uma pergunta, é possível conciliar fé com uma orientação sexual que nós achamos e falamos pela ética e pela moral que os atos praticados são errados? É possível conciliar fé com a sexualidade LGBTQIA+, homoafetiva? Tem como? Primeiro, a gente tem que ressignificar o que é fé. Quando nós falamos de fé, é a certeza das coisas que não se veem. Mas se acredita. Se acredita. Então, isso é fé. Sim. Então, é capaz, sim, de eu ter fé ao ponto de vivenciar aquilo que Deus tem para mim. E foi boa a sua pergunta, porque não é... eu ouvi muitos anos falar isso, né? Uma vez gay, para sempre gay. Né? E ainda tem pessoas que acreditam nisso, que Deus não restaura a sexualidade da pessoa. E Você acabou de falar uma coisa interessante, porque Deus, se Ele é capaz de curar um enfermo, por que Ele não seria capaz de restaurar a sexualidade de alguém? Sim. Porque se Ele é capaz, cara, de te dar um carro, de te dar uma casa, de te dar saúde, por que não a sexualidade? Sim. Né? Eu uma vez ouvi foi uma propaganda, acho que de um carro, se eu não me engano. Por que não? Então por que não Deus não restaurar a pessoa? Ele pode restaurar, cara. Basta a gente também dar um passo de fé para aquilo. Porque é aquilo que você falou. Fé é aquilo que você não vê, mas você acredita. Se você acredita que Deus pode te restaurar, que Deus pode te curar, no sentido de cura, porque eles vão falar que agora que eu tô falando que isso é uma doença. Não é isso de curar, mas de transformar você e restaurar a sua sexualidade como homem ou como mulher, por que não? Deus, ele é muito capaz e é capaz de tudo. E eu acho que isso pra ele é cosquinha, né, não? Sim, às vezes a gente pega Deus e coloca numa redoma e não quer que ele trabalhe. Então, eu acredito muito na restauração da identidade. Então, quando nós falamos de sexualidade, não tem como não falar de identidade. Muitos deles, pelo fato de eu caminhar, muitos deles ainda estão presos a coisas e falas de pai e de mãe. Sim. Todos eles têm alguma coisa que puxou de lá, né? Na infância, na sua trajetória. Então,
Deus restaura relacionamento, Deus restaura identidade. E é uma luta também, né? Então Sim. aqui eu trouxe outro livro, né? Da Débora Fonseca, maravilhosa, que é Aconselhando Cristãos em Luta com a Homossexualidade. Presta aqui rapidinho. Só chegar aqui mais perto aqui pra vocês verem. Aí, ó. Opa. Aí. Então, vai existir sim cristãos que vão ter desejos, que vão querer viver uma vida cristã em Deus, porém, vai vivenciar isso até quando Deus falar não, ou quando Deus continuar até a volta de Cristo. Existe essa possibilidade. Nada, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Sim. Talvez Deus vai colocar essa homossexualidade na vida da pessoa para sempre, até que ele volte, e a pessoa vai ter que lutar com. Entende? E assim, é muito sério isso, porque eu não posso fazer uma lavagem cerebral na pessoa e falar assim, não vai ser mais gay. É o Espírito Santo que vai fazer a história da pessoa. Eu tenho alguns exemplos que há amigos meus que praticam, deixaram de praticar a homossexualidade, hoje praticam a palavra de Deus, mas assim, por exemplo, uns casaram no sentido de, vamos supor, ela era gay e ele era gay também. Eles se casaram porque um ama um ao outro. Então vive um desafio todos os dias diário de vivenciar o casamento, porém com desejos homoafetivos de ambas as partes. Então a gente já viu de tantas coisas e é o limite do casal. Então, assim, eu acho muito legal a gente ter essa transparência, sabe? A área da sexualidade dentro das igrejas precisa ser trabalhadas. Não, olha, ter uma transparência. A pessoa, assim, eu aconselho você procurar pessoas capacitadas, pessoas de alguma forma, não precisa nem ser tão capacitadas assim, mas pelo menos tenham uma empatia e tenham uma sensibilidade no espírito, porque... Isso. Disposta a trabalhar isso. Disposta a trabalhar. Por exemplo, cada um nos seus delitos, né? Mas eu tenho 3 pessoas na minha vida que falam assim, amiga, hoje aqui não tô dando conta. Eu tenho amigos aqui que são gays, cristãos, falam, olha, eu tô vivendo uma vida que não é de acordo com a palavra de Deus. Eles reconhecem isso. Aí eu venho com aconselhamento, pergunto, olha, mas que Deus é esse que você está servindo? Deus, eu acho que esse Deus se chama X, chama você mesmo. Então, assim, caminhar no dia a dia, ouvir e não passar a mão na cabeça, porque a palavra de Deus, se é trampo para mim, a cruz é trampo para mim, é para você, para o gay, para o hétero, enfim, para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico, é para todo mundo. A gente entender isso. Porque senão a igreja chega num outro extremo. Aí ela vem no extremo assim, eu tenho que amar, mas eu não posso confrontar. É por isso que eu te perguntei do limite, né? Porque se a gente não saber qual que é o limite, a gente fica com medo até de confrontar a pessoa naquilo, né? E o limite é o seguinte, é ser sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você assim, olha, até aqui você pode chegar com essa pessoa, até aqui você pode chegar com essa outra pessoa. Porque se eu fizer de mim mesma, eu costumo falar que quando você confronta sem amor, é um assassinato. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até a forma da gente confrontar, mas eu não passo a mão na cabeça, porque Jesus não passa a mão na minha. Verdade. Entende? Sim. Existe... Eu estava conversando até com um amigo e nós estávamos falando que ultimamente está surgindo... A pessoa está confessando, na verdade. Isso está acontecendo muito com, até então, homens que casam por causa de um mecanismo ético-moral. Então, eu estou na igreja, fui criado na igreja, sou filho de crente, meu pai é pastor, minha mãe é isso, é aquilo. Enfim, aí ele casa. Um tempo, ele não resiste mais e confessa para a esposa, olha, não é que eu não te amo, eu até te amo, mas é que eu gosto mesmo é de homem. O meu desejo é para homem. E isso tem sido até constante, agora está sendo, vamos dizer assim, revelado. Muitos estão falando, olha,
sim, eu sou gay. E isso se torna um confronto à nossa realidade, porque nós começamos a reprimir muito. Então, eu falo assim, não, ô filho, chegou a hora, não vai casar? Aqui, você tem que ser homem, você vai ter que ser pastor, seu pai é pastor, você vai ter que assumir o cargo aí no lugar dele, hein? Ô, minha querida, você vai ter que ser a mulher do manto. A mulher do coque. É a mulher do coque, isso. Vira, aqui, ó. Olha que rapaz que tá chegando na igreja aí, ó. Homem de Deus, hein? Homem de Deus, já vou começar a orar. Então nós colocamos essa pressão e muitos por medo, porque não conhecem o outro lado. Fala assim, se eu falar agora qualquer coisa sobre isso, fica difícil. Eu e amigos estávamos falando sobre isso. Então, o que nós mais vemos hoje são pessoas que estão dentro de um casamento e acabam destruindo a vida de outra pessoa. E eu não estou falando do casamento, estou falando de outra pessoa. Por causa de quê? Porque antes ela tivesse se confrontado e assumido essa situação antes de entrar no relacionamento. Eu vejo muito isso, Luiz e Stephanie. Por quê? Imagine você que você está numa relação, para você tá tudo bem, até que de repente vem uma bomba, uma situação dessa é uma bomba. Talvez você até imagine, que muitos dizem, né? Ah, não, desconfiava, até achava assim meio estranho, mas vamos aceitar, não vamos julgar. Mas no final fala assim, nossa, meu Deus, e agora? Como lidar? Eu fico aqui falando, gente, é melhor assumir uma situação e pedir Deus orientação do que levar a esse extremo. Eu vejo filhos, filhas. Existe o caso, igual você está falando, da pessoa assumir antes, tentar lutar e casar a mulher, o homem, e ali dentro ele saber que, na real, o desejo dele ainda está por o mesmo sexo, mas ele ter a consciência que vai ser uma luta constante e diária, um espinho na carne para a pessoa. Uhum. Mas é uma consciência que acaba a sociedade entendendo, todos entendendo, falando assim, ele está lutando. O difícil é quando a pessoa está lá dentro e aí ela assume. Como lidar? A pergunta que fica no final. Nossa, hoje eu estou parecendo um programa de entrevista, gente. Como lidar no final? Afinal, como? Bom, eu imagino que deve ser muito difícil no contexto geral. Não estou falando só no contexto cristão, mas no contexto geral. Porque sendo cristão ou não, ainda existe uma heteronormatia. Seria isso? Heteronormatividade. Heteronormatividade. Que diz, poxa, e aí? Não, você não fez isso, acabou com tudo, meu Deus. Parece que o mundo desabou. Não é bem assim. Para você, Natal. Sim, eu já acompanhei 2 casos, né, de 2 amigas. Uma casada há 11 e a outra nesse mais ou menos uns 15, 16 anos. E os seus esposos começaram a ter comportamentos diferentes. E ambas delas, uma mulher conhece o seu esposo. Sim. E um deles estava ficando com travesti, o outro também, e aí uma é mais ríspida, fez ele fazer, estou falando casais cristãos, tá? Uhum. E aí começaram a fizeram o exame, uma delas fez, não, você está ficando com travesti, a gente vai separar e tal. E a outra quis manter para a sociedade que é uma mulher casada. Só que o evangelho tem que ser trago à luz. E aí, a mulher que descobriu que o esposo trai, fica com travesti, ela tem que continuar com o casamento, se não houver arrependimento. O passo principal para esses casos, para mim, é o arrependimento. Como não teve, uma já separou. E a outra continua por causa da sociedade. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que tudo tem que ser trabalhado antes. As lideranças precisam estar preparadas para ouvir Sim. antes. Não tem problema você ter problema com homoafetividade. O problema é não ser tratado antes. Eu forçar alguém, aspas,
para casar, para mostrar para a sociedade que é um homem ou que era uma mulher. Não, se o problema é sexualidade, vamos caminhar até que. Não precisa, o casamento não é o fundo do poço. Para mim tem que ser assim, né? Uhum. O casamento não é a última opção. Sim. Acho que a gente precisa primeiro entender os princípios do casamento. E quando eu falo isso, não é porque eu sou uma pessoa casada, mas é porque eu acompanho vários casais e sei que tem muita gente ferida no meio do caminho. Que nas redes sociais mostram uma coisa e, na verdade, a caminhada não é assim. O homem está transando adoidado com travesti. Primeiro, o grupo dos travestis. Os clientes, eu trabalhei com eles há muito tempo. É homens acima de 40 anos, com a família formada e pegando as mulheres, fazendo programa, deixa as mulheres no sacolão, fazendo a compra no sábado e vai. Algo natural. Você for ali no sobe e desce ali no centro, você vai ver. Os homens descem como se fosse no supermercado. Normal, uma coisa normal. E como fazer isso? É arrependimento. A gente precisa... hoje eu falo pela uma voz de uma mulher. Eu acho que precisa ter arrependimento. Porque, querendo ou não, são mulheres que estão sofrendo, são mulheres que falam, eu não posso largar porque vão falar, o que vão falar de mim? Porque eu sou uma mulher casada há anos e anos. E, além disso, não vou entrar em muitos detalhes, elas acabam sendo porque o homem ele tem uma sede maior estrupadas pelos seus próprios maridos. Isso não pode ser dito na igreja. Isso tem que ser dito em ambientes que deveria ser, né, dentro de uma igreja. Mas porque... É porque a gente tira essa questão, a gente acha que não deveria ser falado da igreja. Ah, porque a gente tem uma mística que a igreja é lugar santo, que não deve estar com máculas, não pode estar com nada, mas é lá que é o lugar de resolver esses problemas. A gente tem que colocar isso na cabeça. Eu acho que a partir desse podcast, gente, esse episódio, vocês gravam isso na cabeça. A igreja é o lugar de resolver esses problemas. É a igreja que você deve sentar e conversar com os pastores. Mas é o pastor de verdade. Não é com qualquer um, sabe? Não é chegando com qualquer um e falar, eu tenho isso. Não é expor sua vida para qualquer um. Mas aquela pessoa, aquele pastor sério, sabe? Aquele que resolve o problema, é você sentar e expor para resolver. Porque senão não vai resolver e aí você vai viver triste, vai viver sofrendo. Uma vida dupla. O marido também, a mulher sofrendo e ninguém feliz, ninguém satisfeito porque está numa relação que está machucando todo mundo. Exatamente isso. E o ponto de partida é o arrependimento. Para quem é o estrupador, para quem é o cara que é adúltero, para todos é o arrependimento. Então, quando eu olho para uns casos assim, no começo eu assustava, hoje não. Hoje eu tenho uma solução, que é o próprio evangelho, é encontrar a cruz, renunciar os seus próprios desejos e ter o arrependimento. Aí vem a restauração. Sim, é verdade. Teve um tempo atrás que eu estava conversando, porque em todo local que eu trabalho, eu sempre encontro grupo LGBTQIA+. E assim, à primeira vista... Esse cara desse tamanho, 2 metros de altura, com essa voz, essa cara tal. Eu não quero nem conversa. Aí começa a conversar tal. Eu sou, igual eu falei, eu sou todo ouvidos. Não sou uma orelha, mas sou todos ouvidos. Tem 2 grandonas aí. E aí o cara aí, ó. Agora já era. Tá com inveja? Jamais. Eu aqui é o tamanho tamanho da Lavana. Eu te cedo no pedacinho. Tá E aí... Toda vez que eles chegam perto de mim, eles querem falar. Quando eu falo que sou cristão, a única pergunta que eles fazem é a seguinte, você odeia o nosso grupo? Ou a gente? É uma pergunta feita, e é muito forte. Porque eu falei assim, odiar? Ele falou assim, não, é odiar. Eu falei assim, não, você vai ter raiva? Não, é odiar Elias. Eu falei assim, por quê? Porque eles... Depois de 2018, por exemplo, a maioria das coisas que acontecem é sobre isso.
depois das eleições, eles vêm falando sobre isso. Nossa, é porque sempre estão batendo em cima disso e que a gente tem que mudar e parece que se não mudar a gente vai destruir o mundo. Parece que a gente é uma praga. Eu chego e falo, não é isso. Eu falo, a questão é que existe um ponto no cristianismo que vai diferir. Ser homossexual não é um crime pela lei do país. Pela Bíblia, o ato é um pecado. Porque se você é porque você pratica alguma coisa. Agora, o pecado é perdoado. Aí uma frase que eu sempre falo assim, ó, Jesus sempre dizia, vai e não peques mais. Eu falei, Jesus nunca fala assim, vai e nunca mais seja pecador. Não, é. Ele fala, vai e não peques mais. Olha só para você ver como é que é. E a maior dificuldade é aquela questão que ele sempre falava. Não, mas depois da eleição de 2018 a coisa ficou louca. Agora, recentemente, no local onde eu trabalho, falaram sobre isso. Ficou louca, porque ficou parecendo que a igreja se juntou a um partido, a um político, e todos estavam contra os homoafetivos, o grupo LGBTQIA+, e que todos os LGBTQIA+, faziam parte da esquerda. E então virou um processo política. Eu falei, não, você tem que entender o seguinte, desde quando o mundo é mundo, sempre houve confusão. Agora só evidenciou um pouco mais. Mas o que está acontecendo é o seguinte, é a palavra de Deus. É a palavra de quem me guia, que diz que o ato é errado. E o que eu faço fala muito de quem eu sou. Quando eu deixo de fazer, eu vou mudando quem eu estou sendo para algo que eu estou começando a acreditar. Se a palavra está entrando, ela está tirando algo de dentro de mim. Na minha vida não cabe dois senhores. Então algumas coisas vão sendo mudadas. E eu tenho que aceitar aquela realidade. Eu falei, é sempre um processo. Ninguém vai para a academia e no piscar de olhos se torna um marombeiro. Foi assim as palavras que eu uso. Me desculpa aí pelos marombeiros. Se não é essa palavra, não se torna sei lá o quê. Fitness. Os fitness. Falei assim, é um processo. Você vai deixando de comer algumas coisas, vai ter alguns comportamentos, fazer algumas coisas para se tornar outra pessoa. Mas você tem que entender que tem muitas coisas dentro de você, e quando eu falo dentro, é o pensamento, que vai falar assim, poxa, aquele hambúrguer agora cairia muito bem. Imagina para uma pessoa que está em mudança de crença, em mudança interna. Há muitas coisas que vão chamar. Paulo mesmo diz, o bem que eu queria fazer, eu não faço, e o mal que eu não devo fazer, esse sim eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para você que está com dúvida, corpo da morte é o seguinte, em Roma, que história, lá vai eu. Em Roma, quando uma pessoa cometia um crime, um assassinato, o César, ou o principal chefe, chegava, chamava a pessoa, fazia o julgamento de cidade, pegava a pessoa morta, amarrava o corpo daquele que cometeu o crime, e ele tinha que andar com aquele corpo. Paulo está dizendo disso, ele anda com o corpo morto atrás dele. O pecado, o velho eu dele ainda está preso a ele. Quem livrará ele do corpo dessa morte? Então, é um processo, é isso que eu tento conversar com eles. Não sei se você tem tido, de um tempo para cá, esse embate das pessoas falando, não, mas é porque o crente odeia o LGBTQIA+, crente... Não sei se você já tem passado por isso, principalmente para aqueles que não têm uma convivência com pessoas cristãs. Sim. No início eu tinha muita retração mesmo, assim. Retração, não sei se é a palavra certa, mas quando a pessoa... Resistência. Resistência. Quando a pessoa ela não acostumava, assim, a andar comigo, porque eu sou cristã, e aí tudo misturava. Hoje, não. Eu tenho até mesmo uma aceitação. Às vezes eu falo assim, nossa, tem alguma coisa errada em mim, porque eles me aceitam muito. Aí já é o contrário. Aí eu falo assim,
Mas eles falam, sua luta é a mesma que a minha. Então eles se identificam como uma mulher negra e aí questão de militância. Sim. Então eu tenho uma facilidade por esse aspecto. Então eles falam assim, o mesmo sofrimento que você sofre, a gente também sofre, tá tudo certo. Só que eu tento explicar que não é a mesma coisa, mas aí acaba não colando, mas mesmo aí na convívio eles vão vendo assim, mas ela dá para caminhar com ela não vai acabar nos assassinando. Mas para me alcançar esses aspectos, há um bom tempo eu tive que caminhar. Hoje a igreja peca no sentido de não poder caminhar com esse público porque a gente não tem dado oportunidade, né? Tanto eles com a gente, quanto a gente com eles. Não é só a gente que peca, mas eles também precisam de olhar pra gente. Não, eu vejo aquela pessoa como referência, eu vou caminhar com ela. Certo. Então, assim, igual eu uso o exemplo de novo, o mais recente, um dos mais recentes, foi a ligação que eu recebi, né, desse enfermeiro que sofreu homofobia. Ele me ligou como uma pessoa referente cristã. Ele falou assim, e agora, o que eu faço da vida? Eu tô com um problema psicológico, porque eu recebi a agressão da minha chefe e abriu o coração dele para mim. Eu falei, cara, tipo, como é que ele olhou para mim e falou assim, a Natal é a pessoa que vai me ajudar. E eu não tinha muito vínculo com ele, na verdade eu não tenho. Entendi. Mas ele lembrou de mim por esse aspecto. Então, às vezes, é legal a gente parar, pensar e falar assim, o que eu estou sendo para essas pessoas? Sim. Hoje eu saio daqui gravando e eu não posso deixar de falar sobre isso rapidamente, que não é sobre... A vida cristã não é sobre fazer bem ou mal. A igreja ela não está aqui na Terra para ficar oscilando entre fazer o bem ou o mal. Eu defendo o gay ali, eu defendo uma casa aqui. A gente não veio para isso. A gente veio para trazer vida. Sim. A primeira coisa que a gente vai pensar sempre, opa, o que eu estou fazendo? Está trazendo vida para a pessoa? Se eu estiver confrontando ela, que pode parecer mal, mas está trazendo vida para ela, amém. Se for para trazer morte, esse não é nosso papel como igreja. Verdade. Eu estou passando a mão na cabeça, peraí. Para alguns pode ser passando a mão na cabeça, mas talvez eu estou afirmando quem ele é em Cristo. Sim. Ou ela é em Cristo. Sim. Ali eu estou trazendo vida. Então não é sobre... Várias imagens vêm na minha mente de vivências que eu tive, de dormir mesmo com pessoas LGBTs numa cama e o casal, duas lésbicas, uma do lado, outra do outro, e eu estar com elas, e elas não passarem a mão em mim pelo respeito que elas têm comigo. Para mim chegar a esse nível, demorou, porque eu caminhei com elas o dia a dia. Talvez isso seja muito radical para muitos. Talvez para vocês vão ser um desafio ir num acampamento, saber que a pessoa é gay, você dormir num quarto com ele, e ele olhar para você e falar, opa! E aí você fala assim, não, meu irmão, não é isso que Deus tem para você. Não, meu irmão, vamos caminhar comigo até que. Sabe, é um desafio da igreja. Eu falo, porque eu falo da igreja, porque nós que temos que fazer a diferença. Nós somos a igreja, nós Sim. somos igreja. Nós que estamos aqui, a gente tem que fazer a diferença. Não é a sociedade. Apesar que nós representamos a sociedade. Sim. Mas a responsabilidade da diferença é nossa. Uhum. Sim. Então, eu estou trazendo a responsabilidade para nós, como igreja. O que a gente vai fazer a partir de? Sabe? Então, eu louvo a Deus mais uma vez. A minha comunidade de fé não é perfeita. Não é perfeita mesmo. Mas a gente tenta, todos os dias, caminhar com LGBTQIA+, e não fazer acepção de pessoas. É o nosso comando, assim, diário. Eu queria deixar registrado mais um livro, eu trouxe 3. Primeiro foi O Limites, né? Quando dizer sim, quando dizer não. Sim. Aconselhando Cristão com a luta da homossexualidade, também da Débora Fonseca. E esse aqui é muito importante, que eu ganhei ele, mas porque a autora dele é minha amiga, e é uma mulher que fala muito bem sobre sexualidade e homoafetividade como vivência. E quem foi a editora desse livro
foi a Central Gospel. Alguns vão gostar, outros não. Sim. Eu não vou entrar em detalhes, para quem conhece o Pingo Luí, entendeu? Já vocês entenderam. E é o livro de Cansei de Ser Gay. Cansei de Ser Gay. Aí, galera. Da Juliana Ferron, né? É uma queridíssima. Ela tem uma vivência com Jesus assim muito linda. Quem puder seguir ela no Instagram, ela fala muito melhor do que eu. Eu acho que tem pessoas que são chamadas especificamente para ser mestres evangelistas, né? Então, para mim é muito facilitador conversar com gay, caminhar com gay. Para ela é um pouco mais dificultoso, porém ela tem o dom da palavra. Então, assim, todas as igrejas chamam ela. Inclusive, ela estava em BH ontem, hoje já está em Vitória. Espírito Santo está rodando o Brasil todo com palestras, falando sobre homoafetividade. Para mim, é difícil na vivência como primeira pessoa, porém não é difícil porque o Evangelho ele iguala. Então, o que nós falamos de pecado não é porque eu não vivenciei a homoafetividade. Quem vivenciou é a mesma coisa. Então, assim, glória a Deus pela vida dos meninos. Amém. Né, que tem ouvido a voz de Deus, Amém. né? E de alguma forma a gente tem crescido em sabedoria e graça. São vários assuntos que permeiam a gente. Não vamos desistir, porque esse é o nosso papel como igreja. Amém. Hoje vocês ouviram o lado de cá. Mas quem sabe daqui a 1, 2, 3 semanas vocês sentem alguém aqui, ativista gay, pra gente estar conversando. Amém. 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 Fazendo uma pergunta para você. Igreja inclusiva. O que você acha sobre isso? Eu não concordo. Não concorda? Não. Luiz, você? Também não. Não concorda? Inclusiva no sentido de acolher e aceitar. Isso aí eu não concordo, não. Agora, no sentido de acolher e mostrar a realidade, tudo bem. Aí é um outro tipo de inclusão. Mas quando nós Entende? falamos de igreja inclusiva, é especificamente aceitar. Não, aí... Sim, porque nós tivemos um cantor gospel que cantou lá e tivemos uma discussão, pelo menos um mês, de uma outra cantora que falou que não faria o mesmo, ou não cantaria, ou um casamento, certo? Não quero citar nomes, vamos Sim. preservar aqui as pessoas. Eu também não concordo, mas eu tenho uma base que me diz que a igreja precisa entender que se eles estão criando, não é porque a igreja é um forte, que está tendo falha, estão invadindo, é um cavalo de Troia. Não. Eles estão criando porque eles estão sentindo falta. E eu digo falta da verdade que os ajude a estarem no mesmo ambiente religioso que nós estamos. Mas é por isso que eu falei no sentido de a igreja tá com falta nesse sentido. Lá no início do podcast, se vocês lembraram um pouquinho, que eu falo assim que o ativismo acabou entrando, e é justamente, eu acho que nessa área que entra esse tipo de coisa, sabe? Que aí você começa a modificar a palavra de Deus para aceitar o que você quer. Que aí você, em vez de estar aceitando a Deus, você está aceitando você, a sua vontade e seus prazeres. E a palavra de Deus ela é o contrário. Você não aceita o que é você, os seus prazeres, não. Você vai aceitar a Deus e você vai viver de acordo Sim. com aquilo que Ele comanda para você. É bem diferente. Porque seria legal. Eu vou falar com vocês, eu tive muita luta com sexo, por exemplo. E se eu fosse olhar minha carne, eu iria viver fazendo sexo 24 horas por dia. Só que é uma luta minha própria. Essa luta é o Espírito Santo que me capacita de passar. Sim. Entende? Sim. Agora, se eu for olhar minha carne faria direto. Então, a gente tem que saber o quê? O que o Espírito Santo quer pra você? Qual que é o mandamento? Qual que é o direcionamento que ele te dá? Entende? E essas pessoas também, da mesma forma que você falou, é uma escolha. Se você escolhe a Deus, ele vai te capacitar para você passar pelo aquilo, mesmo que aquilo vai ser pro resto da sua vida, seu calcanhar ali te pegando. Mas você vai conseguir porque é no meio das lutas que Deus nos capacita. Então, assim, a gente tem que aprender a buscar a Deus primeiro antes de qualquer coisa, sabe?
Porque se você não buscar a Deus, não buscar o Espírito Santo, você não vai ter isso. Mas só voltando agora pro finalzinho aqui, que nós já estamos acabando. Vou deixar você responder isso agora. Gente, só lembrando, não deixe de dar aquele like, compartilhar e comentar o nosso episódio de hoje. O que você gostou, o que você não gostou, pode comentar aí. Se quiser as redes sociais da Natal, eu vou deixar aí. Só não xinga ela não, gente, pelo amor de Deus. Mas beleza? E ela, vou deixar ela responder isso aqui pra gente dar o finalzinho. Eu queria trazer uma... Eu acho que o Elias deve saber qual que é essa passagem, mas se não me engano é em Romanos, que fala que o próprio Deus, sim, ele nos entregou as nossas próprias concupiscências. O que é isso, Natal? Concupiscência, os nossos próprios desejos. Se eu não me engano, Romanos 8. Se eu não me engano, deixa eu conferir. Então, a pior coisa que a gente pode ter na vida, é ser entregue. Falar assim, não, olha, sabe quando a pessoa tem um relacionamento que fala assim, ai, já tentei tanto com aquela pessoa, ai, deixa ela viver o que ela quiser viver. Então, se o próprio Deus, às vezes a pessoa quer viver, Deus não vai te impedir de viver. Porém, se Deus te deixar, meu querido e minha querida, infelizmente, vai ser a pior coisa do mundo. Então, hoje eu te convido a voltar para a palavra de Deus. Se deleitar na palavra de Deus e falar, Deus, não me deixa. É uma das orações que eu faço pessoalmente, minhas orações mesmo. Fala, Deus, que tua mão não esteja fora de mim. Sim. Eu errei aqui. Não é Romanos 8, não. Romanos 1, 24. 1, 24. Romanos 1, 24, que fala assim, olha, o próprio Deus, olha, você quer viver isso? Então toma. Ele te entrega os seus próprios desejos. Então não é que não seja proibido. Não é proibido, é seu direito. Porém, se Deus falar assim, olha, agora é com você, viva o que você quiser viver, é a pior coisa do mundo. É como se fosse um peixe fora d'água, a gente vai morrer. É como se fosse um passarinho sem asa, não vai ter propósito de vida, sim, não vai voar. Então, a gente sem Deus é um perigo, primeiramente, porque uma das coisas que eu mais vejo, até arrisco eu falar isso, mas uma das coisas que eu mais vejo é a promiscuidade entre os LGBTs. Quem tá aí sabe do que eu tô falando. Então, é uma pena, porque acaba que a maioria deles usam como objeto um ao outro. Então, assim, eu vejo direto os meninos falando assim, olha, eu fiquei com ele, mas tô com 20. Eu sei que isso pode acontecer com os héteros também. Mas, como eu ouço muito e caminho muito com a galera LGBT, então eu vejo que é mais rotineiro. Sim. Então, a pior coisa é você usar as pessoas. Então, a gente é um perigo sem Deus. Sendo hétero, sendo homo, a gente é um perigo sem Deus. Então, se Deus falar uma hora assim, Stephanie, Elias, Luiz, eu vou entregar a vocês. É isso que vocês querem viver? Toma. Vai ser a pior escolha da vida. Então, hoje a minha oração é que vocês façam o que eu faço também. Pedindo a Deus sempre que tenha a mão dele sobre a gente. Porque a gente sem ele é destruição. É triste, é verdade. Então, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Galera, agradeço imensamente. Espero que vocês tenham sido edificados, abençoados por mais esse episódio. Cara, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Eu vou deixar as redes sociais da Natal aí nos comentários. Podem chamar ela lá se você quiser conversar, quiser tirar alguma dúvida. Amém? Sejam edificados, abençoados. Uma boa semana para vocês. Tem suas considerações finais, meu amigo? Sim. Esse é um assunto muito importante. Talvez você está passando aí agora, vendo o final do vídeo, ou esse corte. Nós estamos falando sobre o cristão e LGBTQIA+. É um assunto importante porque na família brasileira, na família vamos dizer, do mundo inteiro, há pessoas que se identificam neste grupo. E às vezes não se identificaram e precisam se identificar. Para que não vivam uma corrosão, uma destruição, uma autopunição.
elas precisam entender e conhecer a si e principalmente conhecer a Jesus Cristo. Porque há muitas famílias em que os pais descobrem e isso parece o fim do mundo, é um absurdo grande, e não sabem como lidar. Talvez você conheça alguém. A Natal está aqui, nós estamos aqui, há pessoas que trabalham sobre esse tema, em cima desse fator, para ajudar. Nós não estamos falando de um animal, não estamos falando de um bicho extraterrestre, nós estamos falando de um ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Ele não entregou só por mim. Eu não sou santo. Deus enviou seu filho para todos. Todos merecem o amor de Deus. Então fique com essa palavra. Esse podcast é dedicado à ajuda. Amém. É dedicado a se esforçar a entender. Amém. Porque se eu não entender o meu próximo, isso quer dizer que eu não sei amar. Quem ama, perdoa. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. O amor, ele aprende a confrontar. Mas é o mesmo amor que aprende a sarar as feridas. Amém. Da alma, do coração, da mente. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra, porque Deus amou o mundo. E esse amor, ele derramou um sangue precioso. Um sangue que foi vertido na cruz, é o sangue que nos limpa, nos sara. Porque sem o sangue de Jesus não há perdão. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém.